Olá, amigos! Mais uma vez estamos de volta aqui com a análise do livro Aborto Sentimental, de minha autoria. Hoje nós vamos abordar a questão do bem jurídico protegido no crime do aborto. Segundo Damásio de Jesus, o principal objeto jurídico tutelado no crime do aborto é a vida da pessoa humana, sendo que no autoaborto só há uma tutela penal, ou seja, o direito à vida, cujo titular é o feto. Já no aborto provocado por terceiro, existem duas objetividades jurídicas. Uma imediata, que incide sobre o direito à vida do feto, que é o produto da concepção, e a outra imediata, que incide sobre o direito à vida e a incolumidade física e psíquica da gestante. Existe grande controvérsia acerca de qual seria a objetividade jurídica e quem seria o sujeito passivo no crime do aborto, como nós já abordamos no capítulo anterior. Para Damásio de Jesus, a objetividade jurídica do aborto é a vida da pessoa humana e o sujeito passivo é o feto. Entretanto, salienta o autor que no caso do aborto provocado sem o consentimento da gestante, haveria dupla objetividade jurídica, protegendo o direito penal também a incolumidade física e psíquica da gestante. Em sentido oposto, nós temos o doutrinador Mirabete. Ele afirma que o sujeito passivo é o Estado interessado no nascimento e não o feto, ou seja, o produto da concepção, que não é titular de bens jurídicos, embora a lei civil resguarde o direito do nascituro. Esses autores, eles compartilham da posição defendida por Damásio de Jesus e baseia-se na posição do tipo legal no Código Penal, no fato dele se encontrar inserido no capítulo dos crimes contra a vida. Assim, se o Código Penal protege a vida do feto, ele é detentor de bens jurídicos e pode, concluir estes autores, ser sujeito passivo no delito do aborto. Para Pontes, esta opinião, embora respeitável, carece de uma visão sistemática da legislação brasileira e fala de falsas premissas, pois alega que a Constituição Federal garante o direito à vida do brasileiro a partir do nascimento e não da concepção. Os direitos e garantias fundamentais são previstos apenas para os brasileiros e estrangeiros, sendo que a nacionalidade se adquire apenas com o nascimento, enquanto não houver previsão de qualquer bem jurídico. Em segundo lugar, a propalada proteção aos direitos do nascituro ocorre exclusivamente no âmbito do direito civil e apenas no que se refere às questões patrimoniais. Mesmo assim, esta proteção é condicionada ao nascimento com vida. Em terceiro lugar, o feto não pode ser chamado de pessoa humana, como faz Damásio de Jesus, já que para ser chamado de pessoa faz necessário o nascimento com vida. Patente, pois, que a nossa legislação não tem o feto como sujeito de direitos, não podendo ele ser sujeito passivo de ato criminoso. Esse é o posicionamento do doutrinador Pontes, Manuel Sabino Pontes. Segundo este doutrinador, o feto não possui dignidade da pessoa humana, entretanto possui dignidade relativa, já que potencialmente tornar-se-á uma pessoa com o nascimento, e é que nesse sentido que o Estado possui interesse em proteger o feto, sendo aquele o verdadeiro sujeito passivo do crime de aborto. Para este autor, a gestante, por sua vez, quando o aborto é realizado sem o seu consentimento, também seria considerada como sujeito passivo do delito, já que possui interesse tanto no nascimento de seu filho, como na manutenção de sua integridade física. Com relação à objetividade jurídica, Pontes ainda leciona que é necessário esclarecer que a vida protegida pelo Código Penal também é da pessoa humana. Segundo o referido autor, não há crime de homicídio, por exemplo, em tirar a vida de uma planta ou um animal. Da mesma forma, ele explana que, já que um feto não é uma pessoa, não é possível punir a interrupção de gravidez pelo artigo 121 do Código Penal, que é o delito de homicídio. O tipo aborto foi criado para proteger a potencialidade que possui o nascituro de ser uma pessoa. A razão de ser da criminalização do aborto é então proteger a dignidade relativa do feto, para que ele se torne, com o nascimento,
uma plena pessoa humana. Estes são os comentários do doutrinador Pontes, Manuel Sabino Pontes. Então, meus leitores, nós podemos verificar desde logo a inobservância do direito fundamental do ser humano resguardado pela Constituição, que é o direito à vida, por parte deste autor Pontes, que nós acabamos de analisar o posicionamento dele. Pois, seguindo a linha de raciocínio do Dr. Rogério Greco, nós consideramos que a vida humana, seja ela em fase de desenvolvimento, o qual não cessa com o nascimento com vida, seja ela na fase adulta ou ainda em fase terminal, em qualquer destes casos, tem-se a existência da vida humana, pouco importando a personalidade civil, conforme assegurado pelo artigo 2º do Código Civil. Trata-se de um verdadeiro absurdo esse entendimento de que o nascituro não pode ter sua vida protegida por não ter personalidade civil. É descabido este argumento. Por não ter personalidade civil, o nascituro não tem direito a ser resguardado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Essa é a posição do doutrinador Pontes, porém, não é a linha que nós seguimos. Dando continuidade, nós podemos analisar que, caso assim fosse, o nascituro, por exemplo, no 8º mês de gestação, pode ser sujeito de direito com relação à herança, se ele nascer com vida. Mas não pode ser sujeito de direito à vida? É incoerente, há uma incoerência nesse sentido. É uma pura contradição. Para que o feto nasça com vida e possa usufruir o direito à herança, é antes de tudo necessário proteger a vida. Se o nascituro tem direito à herança, quanto mais o direito à vida. Leciona nesse sentido o Dr. Rogério Greco que a objetividade jurídica do crime de aborto é a vida em desenvolvimento. Ademais, o artigo 5º da Constituição Federal resguarda o direito à vida a todos sem qualquer distinção quanto à natureza, seja homem, seja mulher, preto ou branco, saudável ou deficiente. Isso inclui filhos, seja na vida intrauterina, seja na vida extrauterina. Pois se a própria legislação civil resguarda os direitos humanos fundamentais do nascituro, por que não resguardaria o maior direito de todos, que é a vida? É óbvio que não se pode garantir o direito de nascer com vida ao nascituro, não há que se falar em garantias de direito à herança e etc. Se o Estado não pode garantir o direito à vida do feto, quanto mais os demais direitos decorrentes da vida, como, por exemplo, o direito à herança. Então, nós ficamos claro aqui que o feto ele é dotado de dignidade. O nascituro, a criança em desenvolvimento no útero materno, é dotada de dignidade. O princípio da dignidade da pessoa humana alcança a vida fetal. Se ele tem direito à herança, se ele tem direitos decorrentes da personalidade civil, garantido pelo artigo 2º, que é o direito de nascer com vida, quanto mais o direito à própria vida. Encerramos por aqui este tópico. Até a próxima.